Olá, meus queridos, beleza? Com vocês, professor Paulo Zucoloto, para mais uma aulinha de geografia. Vamos lá! Hoje a nossa aula vai falar de demografia. Os estudos demográficos, só relembrando, são aqueles estudos que evocam a questão do estudo populacional, ou seja, como que a população de uma determinada região vai estar se desenvolvendo, se essa população está crescendo, se essa população está diminuindo, se está havendo fluxos migratórios que estão influenciando nesse crescimento, se estão havendo fluxos emigratórios diminuindo esse crescimento. Ou seja, quando nós falamos de estudos demográficos, estamos falando de toda uma dinâmica a qual inúmeros fatores estarão influenciando. E aí, nessa nossa aulinha de hoje, nós vamos começar a entender um pouco de demografia de forma geral, vendo ali alguns dos principais conceitos que são trabalhados principalmente no Enem. Então, quando nós falamos relacionado à questão de demografia, nós temos que lembrar de um primeiro conceito, a questão de população absoluta. Quando nós falamos de população absoluta, estamos falando do número total de habitantes, ou seja, o quantitativo de pessoas que habitam aquela determinada região. Então, no censo de 2010, nós temos que a população brasileira girava em torno de 190 milhões de habitantes. E aí, teoricamente falando, com uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós tínhamos ali uma densidade demográfica em torno de 22 a 23 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, nesse contexto, o nosso país inseria-se entre os 5 países mais populosos. Ou seja, tínhamos ali a questão da China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e também a questão do Brasil. Nesse contexto, o Brasil ele vai estar com uma população bastante desenvolvida, mas porém espalhada pelo território de forma desigual. Então, a população relativa, ou população, é a população que nós dividimos por quilômetro quadrado, ou seja, a população relativa é a população em relação a uma área, ou seja, nós chamamos também de densidade demográfica. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. É aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. Você vai pegar o número total de habitantes que o território brasileiro tem e vai dividir pela área. Então, nós temos aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? Se nós pegássemos toda a população brasileira e dividíssemos ela de forma igualitária pelo território, nós teríamos, em média, que a cada área de 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento, nós teríamos, em média, 22 habitantes ali. Só que essa não é a realidade. Quando nós falamos de população relativa, é apenas um cálculo demográfico. A população relativa ela não expõe a realidade. A população relativa ela apenas mostra o que pode ser feito de estudos quanto àquela região que apresenta esse determinado número de população. Então, desta forma, nós vamos perceber que o Brasil, nós vamos ter uma população espalhada, onde teremos formigueiros humanos representativos, como na região sudeste, pegando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, com elevadas densidades demográficas, assim como também regiões, municípios da região norte do Brasil, onde você vai ter vazios demográficos, 0 habitante por quilômetro quadrado. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma disparidade muito grande. E aí, com isso, quando a gente fala de população relativa, aí a gente já está falando de países que são povoados. Populoso é população total. Quando eu falo de povoado, eu estou falando de população relativa. Então, pegando os países que têm as maiores populações relativas, temos que lembrar que necessariamente não precisa-se de uma grande área ou de uma grande população para você ser um país povoado. Olha como exemplo, Mônaco. Mônaco tem uma densidade demográfica de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Se bem que Mônaco é tão pequeno que a prova de Fórmula 1 GP de Mônaco dá a volta no Principado, dá a volta no país.
Então, toda aquela população literalmente está numa área de não chega a 2 ou 3 quilômetros quadrados. E aí você vai ter uma densidade demográfica extremamente elevada. Singapura, com 6 mil habitantes, o Vaticano, né, que é uma cidade religiosa, né, teve sua autonomia pelo Tratado de Latrão, do digníssimo Papa Pio XI, transitando para o Pio XII, né, e aí, né, essa autonomia dá ao Vaticano, né, como teoricamente um território com 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Né, a Ilha de Malta, com 1.200 habitantes, Maldivas, com 1.100 habitantes. Ou seja, países que necessariamente não são grandes extensões territoriais, não têm um grande quantitativo populacional, mas a sua densidade demográfica é bem representativa e bem elevada. Então, quando nós falamos da questão, né, do crescimento populacional, nós vamos ver que esse crescimento ele vai ocorrer de forma acelerada, ele vai ocorrer de forma desacelerada. Nós podemos ter o crescimento nulo, nós podemos ter o crescimento negativo. Então, a população, ela teoricamente, os seus estudos, eles chamam a atenção desde muito tempo. Né? Esses estudos foram teorizados, né? Vamos ver daqui a pouco, né? Na Idade Média, ou seja, a preocupação que o ser humano tem com o crescimento populacional é bem representativa e não é algo recente, é algo que já advém, né, de um longo período histórico, uma vez que é o crescimento populacional que vai ser o grande orientador, a grande diretriz das políticas públicas que serão implementadas em uma determinada área, uma determinada região, para poder melhorar a condição de vida da população que ali reside. Então, quando nós observamos o crescimento de uma população, né, nós vamos, né, levar em consideração, né, dois indicativos sociais representativos: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Né, a taxa de natalidade é a quantidade de nascimentos em um determinado local, em um determinado período, onde esse determinado período geralmente é o período de um ano. E comumente a taxa de natalidade é em permilagem. O que é permilagem? É por mil. Então, por exemplo, nós já vimos o símbolo de porcento. O símbolo de porcento é um zerinho, um traço, um zerinho. O símbolo de por mil é um zerinho, um traço, dois zerinhos. E aí você vai ter uma permilagem. Uma permilagem é por mil, ou seja, o número de nascimentos por mil habitantes. Assim como a taxa de mortalidade, né, que é a quantidade de óbitos em um determinado local, em um determinado período, geralmente em um ano e geralmente em permilagem. E aí a gente não pode confundir, vou falar daqui a pouco, com a questão da taxa de mortalidade infantil. A mortalidade infantil, só a título de curiosidade, mas vou repetir, é a mortalidade de crianças que não completaram um ano em um determinado período. Ou seja, suponhamos em uma situação hipotética, uma criança nasça no dia 10 de janeiro. E aí, antes de terminar o ano, né, suponhamos que no dia 31 de dezembro essa criança venha a falecer. Ela vai fazer parte da contagem do mortalidade infantil. Por quê? Porque ela não completou um ano. E no prazo compreendido de um ano, ela veio a falecer. Se ela já tivesse completado um ano, ela não entraria em mortalidade infantil, e sim apenas em taxa de mortalidade. E aí o crescimento natural nada mais é do que você fazer a subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí aquela continha simples, né? Quando você tem nascimento maior do que morte, o crescimento vai ser positivo, beleza? Ou seja, nasce mais, morre menos, você vai ter um crescimento positivo. Já o crescimento negativo é muito comum em alguns países ricos e desenvolvidos. Você vai ter uma taxa de mortalidade muito maior do que a natalidade.
E aí o que acontece? Ah, professor, mas por que vai nascer pouco assim? Porque você vai ter políticas populacionais quanto a isso. E que agora esses países hoje incentivam a natalidade, inclusive pagando bolsas, auxílios às pessoas que são nativas do país a terem filhos. Por quê? Porque o seu crescimento populacional estava negativo. E isso estava promovendo um déficit na população economicamente ativa. Já um crescimento populacional, quando é nulo, você vai ter aquele país chegando numa estabilidade, ou seja, nasce muito pouco e morre muito pouco. E aí a gente vai estar logo, logo vendo quais são essas condições de um crescimento vegetativo positivo vertiginoso, um crescimento negativo e um crescimento nulo. Então, nós temos aí outros conceitos, como taxa de fecundidade, que é o número que a mulher tem de filhos, né, em sua idade produtiva, de 15 a 45 anos. A mortalidade infantil, que eu falei, né, que são aquelas crianças que antes de completar um ano, elas vêm a falecer naquele determinado período. Né? Nós temos a expectativa de vida, que é a idade média, né, que a população alcança, ou seja, quanto aquela pessoa vai viver, né, desde que ela tenha hábitos saudáveis. Né? Nós temos aí a questão, né, do crescimento vertical, né, que é a diferença entre o número de mortes, né, e o número de nascimentos. Temos a questão, né, das migrações, né, que são migrações, né, que podem estar acontecendo tanto migração de entrada quanto migração de saída. Quando entram migrantes, nós falamos que são imigrantes. Quando migrantes saem do país, eles são emigrantes. Então, tudo isso daí conta na contagem populacional. Né? O crescimento horizontal é também chamado de saldo migratório, ou seja, é você fazer, teoricamente, uma conta entre o quantitativo de migração, né, onde você vai ter a diferença entre emigração e imigração. Você vai subtrair o quantitativo que entra pelo quantitativo que sai. E aí você vai ter a figura do que nós chamamos de bônus demográfico, onde esse bônus demográfico é aquela população que, inserida ali, ela tem capacidade, né, de fazer parte da chamada população economicamente ativa. Nesse contexto, crianças e idosos, né, estão fora. Né, e o crescimento total, né, da população é quando você pega o crescimento vegetativo, natalidade menos mortalidade, e você, né, subtrai aí do saldo migratório, onde o saldo migratório é a diferença entre emigração e migração. Imigração, perdão. Bom, então, como eu estava dizendo, quando nós falamos da questão, né, desses fatores, né, que levam ao crescimento populacional, né, e que são objetos de estudo, ou seja, os indicadores, né, que vão estar, vamos dizer assim, elencando como que se faz essas contagens, nós vamos ver, por exemplo, a questão da população total. Né? A população total é quando você pega, né, o crescimento que a população teve, ou seja, o saldo de natalidade e mortalidade. Você pega também a questão do saldo migratório, ou seja, o volume de pessoas que saíram e o volume de pessoas que entraram no país, e você vai somar isso à população residente. E aí sim você vai ter o quantitativo populacional total de um determinado país ou região. Já quando nós falamos da transição demográfica, né, nós vamos falar que nada mais é do que um processo de passagem, onde a população encontrava-se em uma determinada situação e essa população ela foi evoluindo, ou seja, né, as taxas de natalidade e mortalidade, né, passaram por um processo onde, num primeiro momento, natalidade elevada, mortalidade elevada, crescimento pequeno, depois diminui a mortalidade, natalidade elevada, crescimento grande, depois a natalidade diminui, começa a diminuir o crescimento populacional, e aí é a hora em que você vai ter, né, a transição demográfica de forma efetiva, quando um país vai encontrar-se na condição de uma natalidade muito, muito reduzida, assim como uma mortalidade muito, muito reduzida. Ou seja,
o seu crescimento populacional vai ser o menor possível. E na condição de ter chegado a esse quarto estágio da transição demográfica, temos a figura do Japão. Né? Então, né, ao falar do saldo migratório, né, nós temos que lembrar que as migrações elas são estudadas dentro de um contexto da demografia. As migrações elas podem ser de diversas formas, externas ou internas. Elas são externas, né, quando você tem a pessoa saindo do seu país, né, saindo de um país para outro, saindo de um continente para outro. Agora, as migrações elas podem ser internas, ou seja, você vai estar dentro do seu país, mas você vai estar circulando entre estados, entre regiões. Então, por exemplo, elas podem ser intrarregionais ou interregionais. Intrarregional é quando você migra dentro da sua região. Por exemplo, eu, professor Paulo, resolva sair do Espírito Santo e ir trabalhar em um outro estado. Se eu saio do Espírito Santo e vou para São Paulo, eu saí e fiz uma migração interna. Mas eu saí da região sudeste? Não. Então eu fiz uma migração intrarregional, certo? E aí, se eu saio do Espírito Santo e vou para a região sul, eu saí do sudeste e fui para a região sul, no Rio Grande do Sul. Aí eu fiz uma migração entre regiões, ou seja, uma migração interregional. Já o êxodo rural, nós vimos, é a saída da população do campo em direção à cidade. Comumente é algo que é definitivo, onde a pessoa busca uma melhor condição de vida. E o êxodo urbano é quando você faz a migração de uma cidade para outra, ou mesmo de uma cidade retornando para o campo. Já as migrações, elas podem ser pendulares. O que são migrações pendulares? São aquelas migrações temporárias, né, onde você tem uma determinada sazonalidade, um determinado tempo. Né? Um exemplo, né, as pessoas que saem durante o dia para trabalhar em um determinado município e retornam à noite. Automaticamente você faz uma migração pendular, como um pêndulo, você sai de manhã e volta de tarde. E aí configura a figura dos chamados municípios dormitórios. A transumância é quando você migra de uma área para outra para, por exemplo, ciclos de pastoreio ou ciclos de colheita. Um exemplo, na região nordeste do Brasil, ocorre a transumância das pessoas que saem do sertão no período da seca e vão em direção à zona da mata na época da colheita da cana. Trabalham lá por 3 ou 4 meses na colheita da cana, ganham dinheiro e depois retornam para o sertão, coincidindo justamente com o ciclo das chuvas, para voltar a trabalhar na sua terra. Né? E as migrações diárias, nós temos, né, a questão ali da migração urbana-urbana, que é essa migração, né, pendular de você sair durante o dia e voltar durante a tarde. Temos a migração urbano-rural, que hoje é uma realidade. Né? As pessoas elas estão fazendo, sabe o quê? Elas estão trabalhando em grandes centros urbanos, mas morando em áreas periféricas, um pouco mais afastadas, dentro de um contexto de ruralidade. Ou seja, 20, 30, 40 quilômetros de uma área urbana, em uma área ruralizada, com qualidade de vida, ar puro, sem engarrafamento, ou seja, faz parte de uma realidade do cotidiano do brasileiro. E as migrações, né, por turismo e por recreação. Então, quando nós falamos da questão da população, a gente tem que entender que o crescimento da população, né, ele teve um alavancamento, né, após as chamadas revoluções industriais, onde tivemos avanços na produção agropecuária, tivemos a questão do êxodo rural, tivemos a questão do avanço, né, da questão dos meios de transporte, né, das comunicações, a questão de avanços na medicina para poder diminuir a mortalidade da população. E tudo isso daí gerou um crescimento populacional bem representativo. E com isso, né, se a gente for analisar, várias teorias foram produzidas. Teorias da Idade Média, né, como a produzida por Thomas Malthus, né, de 1766 a 1834, né, um religioso, né, onde ele produziu a chamada lei demográfica, que ficou famosa, que ele falava o seguinte, que a população ela cresce em progressão geométrica.
enquanto que a produção de alimentos ela cresce em progressão aritmética, ou seja, ele falou que ia chegar um momento em que não ia ter alimento, né, para a população, para suprir. Né? Aí veio a teoria neomalthusiana. Né? A neomalthusiana pegou partes da ideia do malthus, né, e associou ela aos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, né, colocando aquela culpabilidade, né, da fome e da miséria na própria pobreza, ou seja, né, o pobre se reproduz, cresce a população e a pobreza aumenta mais ainda. Né? Essas teorias foram vigentes, né, entre, né, após a Segunda Guerra, entre 39 e 45, né, e que gerou ali inúmeros problemas, uma interpretação extremamente errônea. E aí, para sanar, né, vieram as teorias reformistas, né, que contestavam tanto a malthusiana, né, quanto as neomalthusianas, né, e que, teoricamente falando, não era a pobreza que gerava a fome, e sim, no caso aí, a fome que gerava a pobreza. Então, desta forma, né, os reformistas vieram para poder, né, tentar minimizar. Por quê? Porque se ocorre a pobreza, você vai ter a pessoa, né, não tendo acesso à educação, à saúde, à higiene, né, naturalmente não tendo conhecimento, o crescimento populacional vai acontecer. Então, né, pegando aí um pouquinho para falar da população brasileira, só relembrando, tivemos um upgrade, um crescimento representativo da década de 40, né, e 80, né, onde, nesse contexto, o Brasil ainda num país, né, transitando de rural para urbano, né, onde uma economia rural exigia muitos filhos, né, só você pegar seu papai, né, seu vovô, tiveram vários irmãos. Já vocês não, um, dois, no máximo três irmãos. Né? Então, desta forma, isso é uma realidade, né, dentro do contexto de processo urbano. E aí, essa transição de rural para urbano, né, a população começando a deixar o campo após década de 50, né, com a nossa revolução industrial indo para as cidades, né, esse crescimento demográfico ele se deu de forma assustadora. Por quê? Porque começou a se ter acesso à questão, né, de medicamentos. Né, nós tivemos uma revolução medicinal que diminuiu de forma gradativa a mortalidade, mas a natalidade estava lá em cima ainda. E aí o que acontece? Após a década de 80, o crescimento populacional brasileiro começa a declinar. Por quê? Inúmeros ciclos, né, de crises constantes levam a mulher a buscar o mercado de trabalho. E aí a mulher buscando o mercado de trabalho, você vai ter o custo da criação, né, o custo de formação de um filho, né, a própria urbanização. A mulher buscando o mercado de trabalho vai ter casamentos tardios, acesso aos métodos contraceptivos, maior acesso à informação, e tudo isso daí vai ser um somatório para a diminuição do crescimento populacional. E aí, só relembrando, enfatizando mais uma vez, a população brasileira encontra-se, né, de forma muito mal distribuída pelo território brasileiro. Nós teremos, né, opostos ali, onde teremos gigantescos formigueiros humanos, né, como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, com 305 habitantes quilômetros quadrados, e no estado do Amazonas, 1,5 habitantes por quilômetro quadrado. Em algumas regiões da floresta amazônica, 0 habitantes. Né? Então, essa distribuição ela vai ser principalmente concentrada, né, dentro das características no chamado Centro-Sul brasileiro, principalmente em sua porção litorânea. E aí, né, dentro da questão da estrutura social do Brasil e populacional, nós temos a distribuição da estrutura sexual, ou seja, a divisão de homens e mulheres. 47% da população brasileira são homens, 52% mulheres. E aí é a hora que nós vamos ter um desequilíbrio. E automaticamente, na faixa etária de idosos, esse desequilíbrio é maior ainda, né, onde a mulher vai viver 5 anos a mais do que o homem. Justamente por quê? Porque a mulher se cuida mais. O homem, ele pratica a medicina curativa, enquanto que a mulher pratica a medicina preventiva. E aí, a estrutura etária da população, né, só relembrando no quantitativo, temos os jovens de 0 a 18 anos, né, os adultos de 19 até os 60 anos e acima de 60 anos, os idosos, né, onde nós vamos ver que um número maior de jovens, né, com crescimento alto, vegetativo alto, você vai ter um país pobre, né, onde você vai ter
uma população adulta maior, é um país que está amadurecendo, né? E onde você vai ter uma população idosa representativa, já vai estar mostrando aí um país que vai estar apresentando uma boa qualidade de vida, né? E só relembrando, né, que nós aqui no Brasil, né, fazemos esse quantitativo, nessa contagem populacional em cima do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que ele é, né, o órgão, né, específico do governo para poder fazer essa contagem, que é o censo demográfico. E aí o nosso censo ele ocorre de 10 em 10 anos. Esse censo, né, só relembrando, ele vai avaliar a renda da população, a saúde, a crença religiosa, número de homens, número de mulheres, número de filhos, quantas pessoas vivem na casa, ou seja, vai fazer teoricamente um apanhado geral, né? Diga-se de passagem, o censo estava marcado agora para outubro de 2020, mas, né, como esse ano de 2020 é um ano atípico, a pandemia impediu, né, a contagem do censo. E aí, provavelmente, né, havendo ali uma estruturação, uma melhoria, provavelmente o IBGE, né, dentro de todo um regramento, pela primeira vez, não vai realizar o censo de 10 em 10 anos. Beleza, meus queridos? Vamos então para uma aulinha, né, para a nossa questãozinha do Enem, né, mostrando aí a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos, né, que a mulher tem, né, em sua idade produtiva. Ou seja, lá na década de 40, 6 filhos a mulher tinha idade produtiva. Aqui, 2010, em média, 1,9 filhos. E aí, ó, vamos lá. O processo registrado no gráfico gerou qual consequência? Ou seja, o que foi gerado? Se diminuiu a fecundidade da mulher, o que aconteceu? Houve um decréscimo da população? Não, a população não diminuiu, ela continuou aumentando, só que diminuiu a velocidade do aumento. Houve uma, gabarito, letra B, redução do crescimento vegetativo, ou seja, houve uma redução do quanto a população vai crescendo ao longo do ano. Letra C, houve diminuição de adultos? Não. Expansão de política de controle da natalidade? Não. Houve aumento da renovação da população economicamente ativa? Não. Houve, devido a essa diminuição da fecundidade, a redução do crescimento vegetativo. Meus lindos, essa foi uma aulinha de demografia, né, com o professor Paulo Zuccolotto. Aguardo vocês para um próximo encontro. Beijinhos, fiquem com Deus e até lá. Um abraço, galera. Tchauzinho.